Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou. Você vai viajar nas férias? Hoje, no Saúde Vascular, vamos falar sobre como evitar trombose durante suas viagens. A doutora Ana Carolina Costa e o Dr. Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares e proprietários da Clínica Vascular, a primeira clínica de Porto Alegre com centro cirúrgico ambulatorial exclusivo para o tratamento de varizes, vão nos ajudar a entender esse tema. Bom dia, sejam bem-vindos novamente ao Saúde Vascular. Bom dia, Paulo. Obrigado. Bom dia, Paulo. O que é trombose venosa profunda e por que ela preocupa tanto durante viagens? Paulo, esse é um assunto muito bom e para a gente conversar agora nessa época do ano, que é quando o pessoal está saindo de férias, vai pegar voos longos, vai fazer viagens longas. Então, a trombose venosa profunda é uma doença onde ocorre a formação de coágulos, de trombos, nas veias profundas das pernas. Isso pode acontecer por vários motivos e um dos motivos é a questão de ficar parado muito tempo na mesma posição. Então, é um tema importante da gente conversar hoje, porque os pacientes agora, as pessoas vão para viagens, vão fazer seu lazer, vão pegar voos longos, alguns vão para o exterior ou viagens de carro prolongadas e existem formas da gente orientar e evitar prevenindo, então, essa complicação. E as pessoas imaginam que a viagem longa é só aquela viagem de 12 horas. Eu tenho que entrar num avião e ficam preocupados exclusivamente com isso. Mas, na verdade, se você vai pegar um ônibus para ir daqui a Florianópolis ou vai daqui até o interior do estado, mais do que 4 horas parado dentro de um carro, você já tem que se preocupar com o risco de trombose. E quem tem mais risco de desenvolver trombose durante viagens? Então, assim, principalmente pacientes que já têm um histórico prévio ou de ter tido um evento de trombose ou familiares que tiveram trombose, mulheres gestantes, pessoas mais obesas, pessoas com uso de alguns tipos de hormônio também podem levar a risco, né? E pessoas sedentárias. Uma questão da trombose interessante é que existem vários fatores no sangue que são pró-trombose, digamos, alterações da coagulação do paciente que o paciente não sabe que tem. E ele vai acabar descobrindo só após o primeiro episódio de trombose vir a ocorrer. Então, é muito importante que nós vamos conversar nos próximos minutos de algumas orientações do que pode ser feito para evitar essa complicação. Quais são os sinais e sintomas de alerta durante ou após uma viagem? O principal sintoma de alerta é o inchaço em apenas uma das pernas. Quando a gente está tratando de trombose venosa, o principal foco são os membros inferiores. Então, o inchaço é o sintoma mais importante. Mas uma coisa que tem que ficar na mente das pessoas é: nem toda trombose gera um sintoma claro. Então, o inchaço é o sintoma que deve preocupar mais, especialmente quando ele acontece apenas em um dos membros, mas apenas 50% dos pacientes vão apresentar esse tipo de sintoma. Então, o inchaço de uma das pernas deve chamar atenção, mas você ter a panturrilha, uma dor forte na panturrilha, depois que você passou algum tempo imóvel, você fez uma viagem longa, voltou e está com dor na panturrilha de uma das pernas, você começou com um quadro de dor, vermelhidão, você tinha varizes e aquela variz começou a ficar vermelha, endurecida, dolorida. Esses são sintomas que têm que chamar a atenção, especialmente se você tivesse submetido a alguma situação que aumente o seu risco de trombose ou se você tiver casos na família de pessoas que apresentaram também trombose venosa profunda. E o que podemos fazer durante o voo ou a viagem para reduzir o risco da trombose? Perfeito. O voo, ele é o local perfeito para o desenvolvimento da trombose. Por quê? Vários motivos somados. A própria pressão da cabine já é um fator de risco. A gente ficar imóvel naquele banquinho apertado, né, e acaba não conseguindo levantar, se mobilizar de forma adequada, também é um fator de risco. Quando a gente entra no avião, a gente gosta de tomar um vinhozinho, alguma coisa, o álcool ele ajuda na questão da desidratação também, e além disso a gente evita ficar bebendo água para não ficar levantando várias vezes e ir no banheiro. Então a questão da imobilidade, da desidratação aumentam muito o risco da formação do coágulo. Podemos dizer que o sangue ficaria mais grosso, inclusive, né? Que é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de trombose. Então, algumas coisas devem ser realizadas. A cada 1h30, 2 horas, levantar, dar uma caminhada, fazer exercícios que a gente chama de dorsiflexão, sabe? A gente apoiar no banco, levanta, desce, isso também.
Exercícios circulares com os pés, né? A gente diz que quando for possível, a gente consegue achar um lugarzinho ali no avião também. E tentar, apesar da dificuldade de se levantar no banheiro e várias vezes, tentar beber, então, hidratação, beber uma água durante o voo e se manter hidratados. Um hábito que algumas pessoas têm em viagens longas, especialmente, é tomar medicação para dormir antes de viajar para conseguir tolerar melhor o voo. Isso é um veneno quando o assunto é risco de trombose e viagem de avião. Porque você toma um remédio para dormir, entra no avião, você não vai se mexer, vai continuar parado naquela posição, perna para baixo e não vai beber água, não vai levantar para ir no banheiro, não vai fazer exercício. Então, não tome medicação para dormir antes de viagens longas. As meias de compressão funcionam? Quem deve fazê-los? A meia de compressão, então, seria a melhor forma de profilaxia, de prevenção. Isso já tem estudos demonstrando, então, que as meias elásticas, elas fazem a prevenção. Por quê? A meia de compressão, o que acontece? Ela tem uma pressão maior ao nível do pé e essa pressão vai diminuindo em direção à panturrilha. Então, ela ajuda no movimento, no retorno desse sangue. Então, a utilização de meias elásticas em voos acima de 4 horas é indicado para absolutamente todas as pessoas. Existem mínimas restrições do uso de meia elástica, pacientes graves do ponto de vista de isquemia da perna, algumas outras situações, mas são extremamente raros. Então, importante tu procurar teu médico, buscar essa orientação, ele vai te dar uma prescrição de uma meia que vai ser usada durante o voo e essa meia, sim, vai levar à prevenção da trombose durante esse processo. Quando o assunto é meia elástica para prevenção de trombose, as pessoas ficam preocupadas. Mas a meia elástica vai ser uma meia calça, vai ser desconfortável. Mas não há necessidade de ser uma meia calça. Pelo contrário, particularmente em viagens longas, muito tempo sentado, a melhor meia para a gente usar é a meia 3/4. É aquela que vem um pouquinho abaixo do joelho. Importante, ela não deve vir até a região da dobra do joelho, até a região posterior aqui onde o joelho faz a articulação, porque ali a meia vai dar como se fosse enrolar um pouco o tecido na hora que você movimenta a perna, vai dar uma sensação de garroteamento. Então, o ideal da meia é que ela termine um pouquinho abaixo da linha articular do joelho. E essa meia não vai interferir com o fato de você ficar muito tempo sentado, é muito mais fácil de vestir e muito mais fácil de tolerar também. As meias de compressão, ela tem uma compressão graduada, então elas ajudam a circulação, por quê? Porque a pressão é mais intensa, maior no tornozelo e ela vai perdendo a pressão à medida que ela sobe em direção à panturrilha e ao joelho. Então, ela não vai gerar um garroteamento da circulação, porque é muito apertada. Quem puder experimentar vai perceber que é uma medida extremamente confortável em viagens longas. E em quais situações o médico pode indicar medicação para prevenir trombose em viagens? Existem alguns pacientes com histórico de tromboses prévias que já tiveram processos, alguns pacientes que estão com varizes muito volumosas, já tiveram processo de flebite, que é a formação de coágulos de sangue em veias superficiais e ainda não conseguiram buscar o seu tratamento. Esses pacientes algumas vezes podem ter indicação de uma dose profilática de medicação, de um anticoagulante para realizar esse voo. Algumas situações, pacientes gestantes também, com algum fator de risco, também podem vir a necessitar uma dose de prevenção. E também para pacientes que se sentem com muitos sintomas de desconforto, sensação de peso, cansaço, existem algumas medicações chamadas flebotônicos, que são remédios que também podem ser tomados nesse período da viagem, melhorando então o retorno venoso e dando um alívio nesses sintomas para os pacientes. Mas sempre com orientação médica. Sempre com orientação médica. Nada de pegar remédio de parente em casa, especialmente os anticoagulantes, e tomar sem orientação. São medicações que, sim, podem evitar, diminuir muito o risco de uma trombose, mas também podem ter riscos associados ao seu uso. Então, jamais fazer uso de medicação anticoagulante, especialmente no contexto de prevenção de trombose em viagens, sem orientação médica. Orientações de cuidados para evitar trombose durante a viagem. Então, assim, vamos resumir. Então, aquela história de querer dormir aquelas 10 horas seguidas no voo, esquece, isso não é bom para a saúde, a gente chega mais descansado, mas para o risco de trombose é maior. Levantar a cada 2, 3 horas, pelo menos, fazer uma mobilização, né? Caminhar e ir até o banheiro, exercícios de dorsiflexão, utilização da meia elástica, então, durante as viagens.
Evitar o consumo excessivo de álcool e de medicações para dormir e hidratação. Apesar de chato, tem que ficar com aquela garrafinha de água bebendo durante o voo, isso sim. Eu tive esse fim de semana agora, uma colega médica entrou em contato que o marido tinha voltado de uma viagem de 9 horas, estava com dor na panturrilha, a gente orientou buscar atendimento no hospital, trombose. Então, é muito mais comum do que se imagina. E as pessoas imaginam também que essas medidas possam ser substituídas, por exemplo, por comprar uma passagem em classe executiva. Vai ser mais confortável, meu risco de trombose diminui. E isso não é verdade. Alguns estudos já demonstraram que viajar em classe executiva não diminui o risco do evento de trombose. Então, essas outras medidas, elas continuam sendo importantes, independente da classe que você viaja no avião. Ana Carolina Costa, Cláudio Nucci, cirurgiões vasculares, proprietários da Clínica Vascular, agradecemos por estar conosco no quadro Saúde Vascular. Obrigado. Obrigada. Até o próximo encontro. Diga adeus às varizes e vasinhos com segurança, conforto e tecnologia de ponta. Conheça a Clínica Vascular, referência em tratamentos com laser e endolaser, oferecendo sedação consciente para um cuidado completo. Liderada pelos renomados cirurgiões vasculares Cláudio Nucci e Ana Carolina Costa, a clínica destaca-se pela segurança oferecida em seu centro cirúrgico ambulatorial integrado, proporcionando um ambiente moderno e confortável para o seu cuidado vascular. Descubra a excelência no tratamento de varizes e vasinhos conosco. A clínica está localizada no Mediplex Sul, na Rua Gomes Jardim, 301, sala 303, mesmo complexo do Hospital Blanc. Para saber mais sobre os serviços, siga a Clínica Vascular no Instagram, @Clínica Vascular, ou entre em contato através dos fones 51 3517 0038, 3517 0039 ou pelo WhatsApp 51 999 22 0038. Clínica Vascular, a nova geração do tratamento de varizes já chegou. Saúde Vascular. Oferecimento Clínica Vascular. A nova geração do tratamento de varizes já chegou.